Salve, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Irmãos, eu pretendo fechar esses ciclos de testemunhos e relatos, mas isso que eu vou contar agora não foi nesses últimos anos aqui da minha conversão, de 2020 para cá, não foi. Aliás, minto, perdão, foi sim. Mas como que eu posso consertar isso? Foi na época que eu já tinha o canal, eu já era convertido. Foi no ano de 2021, na verdade, eu já estava convertido à fé cristã totalmente mesmo, não era apenas uma conversão intelectual, era uma iluminação da alma, e em outros vídeos eu explico a diferença. E foi em 2021, eu fiz um vídeo, uma série de 3 vídeos, quem é antigo do canal vai lembrar, que são vídeos, eu não lembro o título, mas tinha a ver com ainda sobre Nimrod, e a mitologia suméria, aquela questão, sabe, de Enki, Enlil, Anunnakis, aquela acusação de que a Bíblia plagiou, né, os contos sumérios, as fábulas sumérias, que é uma total mentira, tá bom? Mentira descabida. Eu já provei por A mais B aqui no canal em anos atrás. Mas eu lembro que era uma trilogia de vídeos sobre esse assunto, que acho que foi os últimos vídeos que eu gravei sobre esse assunto. Depois eu procuro deixar aqui no card. E eu me lembro que eu fiz esses vídeos provando que a Bíblia não plagiou nada disso. E aí veio um cara debater comigo. Depois eu fui até procurar os comentários dele, não estão mais lá no meu vídeo. Eu acho que ele deve ter desfeito o canal. Veio um cara que ficou argumentando e eu, tranquilo, você pode discordar de mim dos pés à cabeça, não tem problema algum, desde que você seja respeitoso. Só que ele foi muito incisivo. Ele não foi respeitoso, ele foi incisivo, começou aquele debate, né? E beleza. Irmãos, eu fui entrar no canal desse cara. Esse cara, se eu não me engano, ele era da Quimbanda. Só via coisa pesada, irmãos. É vídeo de vela vermelha, com caveira, com trabalhos, fazendo trabalhos pesados, sabe? Trabalhos de maldade mesmo para atingir as pessoas. E essas pessoas, o que eu vou dizer delas? A minha oração é para que vocês se convertam, tá? Porque vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. E Ele é o verdadeiro amor. E Jesus não faz mal a ninguém. Então, a minha oração é que vocês possam conhecer o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo sem a roupagem da religião, tá? Porque Deus se importa, tá? Deus se importa. Tanto é que Ele enviou o seu Filho, né? Diz a palavra em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação é pela fé. Não é por méritos, não é por obras, é por fé verdadeira, é uma fé que gera o amor verdadeiro por Jesus, tá? Isso é conversão, isso é novo nascimento, é regeneração, é justificação, é salvação eterna. Dito isso, eu tentei expor isso, porque a palavra de Deus é o meio pelo qual essa mensagem é registrada eternamente. E da qual a gente nós somos feitos embaixadores de Cristo. Nós temos essa missão de proclamar, né, a salvação em nome de Jesus. E eu estava tentando defender a palavra de Deus, defender a Bíblia, as Escrituras, né? Só que esse cara veio confrontar e eu não sei se esse cara lançou algum feitiço, alguma coisa. Está repreendido no nome do Senhor Jesus, que caiu por terra. O meu Deus é quem me protege, o verdadeiro Deus. E o que aconteceu? Eu me lembro que na noite, na madrugada daquele debate, para o outro dia, eu estava sonhando, prestem atenção nisso, eu estava sonhando, um sonho aleatório. Eu comecei a escutar vozes dentro do meu sonho, é uma conversa, né, de 2 pessoas, 2 entes, conversando a ponto de me acordar. E quando eu acordei, aquilo que eu estava ouvindo dentro do sonho, um sonho bem aleatório, eu continuei ouvindo, acordado, era umas 5 horas da manhã, de 2021, eu não lembro que época do ano. E essa conversa, eu falei assim, meu Deus do céu, o que está conversando nessa altura? Meio sussurrando, eu não entendia o que estava ventando no dia, eu não entendi o que estava falando. Aí a minha cama fica do lado da janela, né, do meu quarto. Aí eu olhei assim, eu falei, bom, será que é meu pai e minha mãe, né? Eu fui lá fora para ver, não era. Aí eu falei, ué, acho que é a avó, né? Minha avó estava viva ainda. Aí eu fui lá no quarto da avó, achei que ela estava falando no telefone, não, estava dormindo. Aí eu falei, é minha irmã. Fui ver lá no quarto dela, dormindo.
Aquelas alturas do campeonato eu não era casado ainda, tá bom, pessoal? Continuando. Aí eu falei, bom, eu vou lá no quarto dos meus pais. Fui lá, eles dormindo. Não era ninguém. E a conversa continuava, só que ela foi migrando de lugar. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui nos cômodos, conforme eu ia num cômodo, ela ia para outro, essa conversa. Aí a hora que eu cheguei, irmãos, eu fiquei quase 40 minutos. Quase não, 40 minutos ouvindo essa conversa. Eu não entendia. Era um sussurro, era como se, eu sei que era como se fosse duas pessoas conversando, sussurrando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu falei, será que eu tô louco, né? Eu pensei assim, né? Eu falei, eu vou contar pro meu pai. Eu falei, não, peraí, deixa eu investigar isso melhor. Depois eu até contei para ele e tal. E, irmãos, Deus é minha testemunha disso que eu tô falando. A hora que eu cheguei na cozinha, aí ela aproximou. Essa conversa aproximou e ela tava, a gente tinha um jardim de inverno, que na verdade depois virou um banheiro. Essa conversa tava como se fosse ali em cima, pairando. Aí eu comecei a escutar o que falava. E eu percebi que era uma frase que ficava se repetindo sem interrupção. E ela falava algo assim. Eu vou tomar a liberdade de replicar o que eu ouvi. Ficava repetidas vezes desse jeito. Versículo mosaico, versículo mosaico, versículo mosaico, versículo mosaico. Versículo mosaico, era isso que eu ouvi. Eu não sei o que é, não faz sentido algum para mim, mas ficava repetindo diversas vezes assim, sem parar, irmãos, sem parar. E eu clamei o nome de Jesus. Eu comecei a clamar, falei, meu Deus, eu comecei a ficar assustado. Aí eu contei isso, aí parou. Aí eu contei pro meu pai, contei pra minha família, contei pra minha irmã, ela foi tentar investigar também. E o mais parecido que ela achou foi uma reza em latim, uma reza católica, que significava pelos séculos dos séculos. Aí eu fiquei na dúvida, falei, será que era isso que eu estava ouvindo? Então, portanto, era algo bom? Ou era algo parecido, mas não tem nada a ver, e ela achou essa referência? Fiquei nessa dúvida. Eu falei, bom, tudo bem. Passou o dia, beleza, não consegui descobrir, fui dormir de novo. No que eu amanheci, que eu acordei, irmãos, normalmente eu durmo virado pro lado esquerdo. Eu estava dessa vez com a orelha apoiada no travesseiro, mas do lado direito. E no que eu estava com a cabeça tombada assim, eu fez assim, ó, tipo assim, imagina, a cabeça tombada no travesseiro, fez assim no meu ouvido, ó. Sabe assim, ó, tipo quando alguém faz isso, bem forte, assim, de baixo para cima. Irmãos, eu pulei da cama, pulei de joelho e comecei a clamar. Falei, Senhor, já percebi que não é algo bom, que não vem de ti. Comecei a clamar, expulsa no nome de Jesus Cristo, me blinda com o sangue do Cordeiro, né? Me reveste de proteção. Comecei a clamar o nome do Senhor e aquilo, né? Aquela afronta, o que quer que seja, parou. Tá, moral da história. Depois, juntando as peças do quebra-cabeça, para mim, tinha alguma coisa a ver assim, com essas entidades que rodeiam, né? O camarada ali que veio debater comigo, da Quimbanda, satanismo puro, né? Mas o meu Deus é maior e me protegeu e aqui estou. Então eu estou testemunhando isso para vocês, tá? E faço um apelo, venham conhecer Jesus Cristo, sem a roupagem da religião, tá? Não estou falando que é errado você estar numa religião. Eu mesmo estou lembrado, né? Numa vertente batista, de confissão reformada e não pentecostal, tá? E eu estou servindo a Deus com a minha família lá. Mas eu fiquei anos servindo a Deus na minha casa, ainda sirvo, né? Com a minha família, fazendo os cultos domésticos. Porque Deus não está amarrado a placas. Você pode cultuar, adorar o verdadeiro Deus embaixo de uma ponte, numa cabana, numa casa, num barraco, num templo, porque ele também está lá, tá bom? Mas, na verdade, num templo eu digo de pedras, né? Porque o verdadeiro templo é o nosso corpo. Né? Quando a gente crê, quando a gente nasce de novo, a gente é salvo por Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós somos a morada do Espírito Santo. Tá bom? Então, irmãos, eu dou esse testemunho, esse aqui não foi desses últimos anos agora, foi de 2021, tá? E Deus o tempo todo me protegendo nós, né? Então é isso, meus irmãos. Mais um vídeo concluído. Um abraço a todos vocês. Fiquem com a paz do Senhor Jesus.